A minha história com o supermercado, né, ela se funde com a minha vida. Os meus pais, eles saíram da lavoura no final dos anos 60 e se estabeleceram em Carapicuíba, ainda com todos nós bebês ainda. Lá eles criaram, né, um Secos e Molhados, juntamente com um bar. E assim começou a nossa vida com o comércio mesmo, sabe? Hoje nós vamos conhecer a história do Recanto Supermercado, do Sérgio Samano. Muito antes de pensar em ser supermercadista, os pais dele já montaram um pequeno negócio em 1967. Ambas as famílias, né, dos meus pais, elas eram de Ibiúna, que é um município aqui no Cinturão Verde de São Paulo. E eles se estabeleceram em Carapicuíba, também aqui, é um município aqui próximo, né? Tá? E lá eles abriram um Secos e Molhados, tá? Com um bar. Nossa vida, eu e os meus irmãos, se passou dentro desse estabelecimento que aos pouquinhos foi se desenvolvendo, né? E ficando com cara de supermercado. Mas isso num período de 20 anos. Em 79, né, eles inauguraram o supermercado Samano. Aí já tinha cara de supermercado, também em Carapicuíba, da onde veio essa nossa vontade, sabe, de ser supermercadistas propriamente, né? Nessa ocasião, ele trabalhava com um primo meu. Juntamente com esse primo, eles vieram desenvolvendo o supermercado, porque até a década de 90 eu ainda só estudava. Ao me formar em 89, né, eu trabalhei durante um tempo como engenheiro. Alguns anos depois, em 92, eu vim participar na administração do negócio por conta da saúde do meu pai, que estava bastante fragilizado na época. A partir de então eu comecei a tentar desenvolver um pouco mais o supermercado, ficar um pouco mais atento, né, às transformações que aconteceram a partir de então. Ou seja, depois de se formar engenheiro, o Sérgio voltou a trabalhar no supermercado dos pais em 1992. Um ano depois, veio a primeira tentativa de expansão. Em 93, ainda em Carapicuíba, nós resolvemos abrir a segunda loja. Ficava na mesma avenida, num sonho, talvez, de realmente fazer o supermercado se tornar relevante lá para a cidade. Nesse período, a gente começou a enfrentar muitas dificuldades de eficiência lá em Carapicuíba. Ao enfrentar esses problemas de eficiência, já com essa dificuldade de saúde do meu pai, a gente resolveu dar uma guinada, sabe, na nossa trajetória como grupo familiar. Nós acabamos vendendo estabelecimentos lá em Carapicuíba e eu remanesci com essa unidade aqui. E aí, junto com a minha equipe, né, eu venho desenvolvendo o supermercado desde então. E aí virou Recanto. A gente resgatou o nome Recanto. Nessa ocasião, a gente deixou de utilizar o supermercado Samano. Isso aconteceu em 2002. O Recanto Supermercado daquela época era bem diferente dessa loja de hoje. Inicialmente, o supermercado ele tinha uns 300 metros mais ou menos. Se acomodava nesse quadrilátero que vocês estão vendo aqui. A gente foi transformando, foi reformando, né, e expandindo o supermercado para essa lateral, para o fundo. E hoje a gente conta com aproximadamente 850 metros de área de venda. Analisar o que o público mais procurava no supermercado foi um dos segredos para o comércio crescer em qualidade e tamanho. A estrutura foi modernizada, assim, aos pouquinhos. As seções naturais do supermercado sempre existiram. Com o passar do tempo, a gente foi percebendo, né, as categorias nas quais a gente tinha um pouquinho mais de habilidade, um pouquinho mais de competência, né? E nós fomos incentivando e investindo um pouco mais nessas categorias. O Recanto hoje, ele funciona predominantemente, tem no hortifruti, na padaria, uma participação maior na sua relevância junto aos nossos clientes. Sempre a seção de hortifruti ela foi muito relevante para o supermercado, participa com quase 20%. Né, do nosso faturamento. Nós sempre tivemos uma atenção especial para essa categoria. Inclusive, posso dizer que muitos dos nossos clientes nos identificam ou associam, né, a essa qualidade. O tráfego dos clientes ele mudou muito. A loja era muito apertadinha, sabe? Muito apertadinha. E ao longo desse tempo, o nosso objetivo foi sempre permitir com que as pessoas, e aqui a gente tem muitas pessoas de idade, renda média alta, né, sempre fazer com que elas circulassem mais facilmente pelo supermercado. Apesar de não ser uma loja grande, né, tá? Esse tem sido o nosso foco ao longo do tempo, sabe? De melhorar essa circulação. O último retrofit que nós tivemos, né, aqui no supermercado consistiu de transformar essa área aqui, que antigamente era de produção da padaria, sabe, numa área de circulação, de atendimento de clientes. Um crescimento que vem aliado a uma estratégia infalível: priorizar o bom atendimento
sempre. Essa é uma das nossas preocupações maiores, sabe? Como a gente não tem a capacidade de concorrer com os grandes supermercados, com os grandes atacarejos, a gente procura estar atento a todas as necessidades dos clientes. Esse tem sido talvez a nossa receita, sabe? De oferecer para o cliente, né, aquilo que ele procura, aquilo que ele busca, né, a todo momento. Coisa que mais assim me deixa satisfeito, né, sabe, é ouvir os clientes elogiando a nossa equipe com relação a essa questão de atendimento, sabe? E foi exatamente para priorizar o bom atendimento e a qualidade que o supermercado passou cerca de 20 anos sem pensar em inaugurar uma segunda loja. Esse conservadorismo exagerado, né, ou esse conservadorismo me guiou por esse caminho, sabe, de desenvolver e tentar oferecer para o nosso cliente o melhor do que a gente pode fazer. Não necessariamente expandindo, né, em número de unidades do supermercado, mas expandindo internamente, exato. Tentando oferecer para eles cada vez mais produtos e serviços, identificando, né, de forma cada vez melhor, né, essas necessidades. Assim como a gente viu, né, lá do outro lado, essa área aqui que está à esquerda também era uma área de produção, onde nós tínhamos a câmara fria, a área de preparação de frios e laticínios, mas que nós transformamos numa área de atendimento ou numa área de circulação de clientes. Agora, nada disso seria possível, né, se a gente também não tivesse uma boa equipe nos ajudando, né, que está toda aqui. É claro que não são todos que trabalham aqui no supermercado, mas eu fiz questão de mostrar que sozinho a gente não consegue fazer nada. Eu tenho assim, uma filha médica e tenho um filho que, engenheiro como eu, resolveu vir trabalhar no supermercado. Para minha surpresa, ele tem se identificado, né, de uma forma até assim, bastante feliz. Os clientes têm elogiado bastante ele, sabe? A equipe, né, tem adotado ele e ele tem se integrado com a equipe muito bem, né? O que me faz ter um pouco ainda mais de esperança com relação ao futuro do negócio. A proposta, né, com ele é tentar aplicar tecnologia nos processos, né, e fazer com que eles sejam mais eficientes, mais assertivos e principalmente com que eles contribuam, né, na experiência do cliente. A realidade da loja única já mudou. O Sérgio explica que a criação da segunda loja veio de forma natural, quase que uma necessidade do dia a dia. Esse crescimento, né, que nós fizemos aqui no Recanto proporcionou uma capacidade produtiva, sabe, bem maior, tá, do que nós estamos utilizando hoje, né? E pensando nesse excedente de capacidade produtiva, nós resolvemos abrir uma nova loja, um novo ponto de venda, sabe? Nas proximidades aqui, de modo que a logística ela pode ser favorecida, né, em virtude disto, tá? E com uma proposta muito mais de autosserviço, de showroom mesmo, sabe? E não de produção, né, de produto. A ideia é que a gente produza, beneficie, manipule, né, aqui, sabe? E possa estar expondo, assim, essa nossa capacidade tá, para um público novo que vem surgindo aqui no bairro mesmo. E se o Sérgio puder dar uma dica para quem está começando ou enfrentando dificuldades no próprio mercado? Olha, eu acho que se a pessoa tiver paixão, né, naquilo que faz, sabe? Se a pessoa conseguir ver no seu cliente, sabe, aquele parceiro de verdade, que assim como o nosso colaborador e o nosso fornecedor, sabe, vão nos ajudar, sabe, a desenvolver o negócio, tá? Ele pode fazer qualquer coisa, é só ir para cima. Um menino que viu os pais saindo da lavoura e fundando o próprio negócio nos anos 60. Tomou a frente do mercado depois de se formar engenheiro por uma necessidade da família. Depois, fundou o próprio supermercado e, para garantir qualidade e bom atendimento, manteve uma única loja por quase 20 anos. E agora, começa a ver o negócio voar e criar novas asas. Um bom exemplo para os filhos, família, amigos e colaboradores, com uma simplicidade e humildade de quem sabe onde quer e pode chegar. Por essa e por outras, Sérgio Masayoshi Samano é uma liderança que inspira.